O kardecismo é diferente do espiritismo. Isso é polêmico, que eu estou falando, muito polêmico. O kardecismo é científico. O que nós temos no Brasil é um espiritismo. E o espiritismo, ele é algo mais emocionado, é mais emocional, é mais cristão, no sentido mais católico, sabe? Virgem Maria, Jesus, enquanto que o kardecismo não tem nada disso. O kardecismo é científico. E a ciência do kardecismo, ela é fabulosa no sentido de você avaliar e revisar se realmente existem os espíritos ali e se os espíritos estão falando a verdade ou não. Uhum. Existe um trabalho com outros médiuns. Enquanto que no espiritismo brasileiro não tem. Ninguém questionava o Chico Xavier. O Chico Xavier dizia e fazia as coisas lá. O Valdo Vieira mesmo falava isso aí. E tem muita coisa do Chico Xavier que foi comprovada que é bem questionável. É bem questionável. O Valdo Vieira, o falecido Valdo Vieira, desencarnado já, ele falava coisas do Chico, comprovava coisas do Chico na época. É que entra... O Franco falar e morreu? Não, esse aí já tá fazendo horésia também. Agora, falando sobre o Chico, por mais que ele seja uma figura que passe uma benevolência, que tenha tido uma vida de caridade imensa ali, né? Isso é verdade. Cara, tem pontos que são questionáveis. São questionáveis. Você conhece o lance dos perfumes lá dele? Então, o lance dos perfumes, apoiar o Fernando Collor de Mello, ditadura militar, um monte de coisas que assim, são questionáveis. Do mesmo jeito que eu questiono o Allan Kardec na questão de racial. Porque assim... Total. A gente estava falando disso hoje, né, José? Por mais que exista um contexto temporal ali, como a gente tinha falado no começo, esses espíritos que ele tinha contato, eles não tinham uma evolução para saber que o ser humano, independente da sua etnia, ele tem o mesmo valor um para o outro? Exato. Eu não diria evolução, mas eu diria uma clareza, uma lucidez que poderia possibilitar justamente essa compreensão. Pois é. Para vocês verem como no astral muitas mentes ficam obscuras, se perdem, entende? Uhum. Então esses espíritos, logo, se nós analisarmos de forma científica, segundo o kardecismo, nós vamos interpretar que esses espíritos, eles estavam num estado de lucidez precário e que não tiveram a capacidade de instruir Allan Kardec, que ele tivesse um mínimo de consciência com o ser humano. Mas aí a gente pode então questionar também a mediunidade dele? A mediunidade dele eu não diria, mas sim o entendimento da mediunidade. Eu diria que questionar sim o trabalho dele para com ele como médium em relação aos espíritos, mas não chamar ele de charlatão ou coisa assim. Uhum. E muito menos o Chico também. Mas a capacidade desses dois médiums, ela acaba sendo duvidosa no ponto de vista de aperfeiçoamento, de refinamento. É porque assim, querendo, sabe qual? Um dos problemas que a gente tem, isso é, poxa, total, todo mundo, a gente é carente de ídolos e de divindades, pelo visto. Então acontece, às vezes a gente põe muita expectativa em cima, vamos supor, agora a gente falou agora há pouco do Divaldo. Põe muita expectativa em cima do Divaldo. E o Divaldo, ele é um ser humano. Ele vai ter umas opiniões, ele vai desagradar algumas boas pessoas. Ele me desagrada bastante, né? Por sinal. Mas assim, tô dando esse exemplo, igual o Chico também. Era um ser humano. Também ia desagradar algumas outras boas pessoas. Normal. E a gente tem que entender que são humanos, né? É lógico que, poxa, tem coisas que, velho, você não tem como você relativizar e achar que, sabe? Mas... isso é muito culpa do ser humano de endeusar dessa maneira. E foi como aconteceu, a gente já fala na primeira, na segunda, terceira vez que a gente vai falar com o João de Deus. Exato. Idolatria. Isso é idolatria. Mas aí que tá. E a gente vai falar criminoso, bandido, abusador e por aí vai. Mas alguém será que questiona que realmente talvez ele tinha efetividade no que ele fazia? Se era válido aquele que ele fazia? Eu acredito que era válido todos esses. Então, os judeus também. E aí que tá. Mas o ser humano João de Deus ali, vamos dizer, foi algo abaixo. Mas ele tinha algo ali, algo espiritual. Exatamente. Ali. Mas aí a questão é, não separarmos então o médium do ser humano João de Deus. É a mesma coisa. Se nós não separarmos, se nós aprendemos a não separar mais as coisas, eu acho que vai se tornar muito mais fácil. É respeito com o Pai de Santo. Respeitar o Pai de Santo, respeitar o Tata.
Respeita. Mas respeita ele sabendo que ele tem uma autoridade Sim. e também sabendo que ele tem as entidades, ele tem todo um trabalho, ele tem um estudo, mas também saber que ele é um ser humano. E não separar essas duas coisas. Diabo, como diapasão, dia é diferenciação, não é separação. O diabo, ele não separa as coisas. O diabo, ele difere as coisas. Entendeu? É um diapasão. Isso aqui, ó. Tridente de Exu. Exu.